Olá! Nessa aula a gente vai trabalhar então um resumo desse conjunto de aspectos sobre o sintoma na medicina. Acho que nesse momento a gente já consegue ter uma noção melhor sobre como funciona, né? O que é importante a gente entender? Um sintoma, ele é na verdade um acontecimento na vida de alguém. Essa é uma noção muito ampla de sintoma, tá? Um sintoma é um acontecimento, por quê? Ele é um ruído, ele é um barulho, ele é uma estranheza, ele é algo novo, uma novidade, é algo que emerge. Isso é um sintoma. O que pode entrar como sintoma aí nisso? Os sintomas orgânicos, por exemplo, uma febre, dor de cabeça, dor de barriga, vermelhidão na pele, uma falta de ar, uma dor em algum lugar, uma dor de pontada, uma fisgada, aumento do batimento cardíaco. Então, sintomas, vivências, tá vendo? Acontecimentos. Alguma coisa surge e geralmente surge de uma maneira inusitada, a gente se surpreende, né? De repente. Agora, saindo do campo orgânico, o que entra como sintoma? Uma estranheza no ambiente, um sonho, um pesadelo, uma dificuldade de interagir com as pessoas, um mal-estar, uma coisa de sempre se perder na rua, não conseguir se organizar demais, não conseguir se relacionar com as pessoas, chorar muito, chorar nada. Então, aí já estou entrando nos comportamentos. Mas essa noção de sintoma que eu estou trazendo como acontecimento é para tirar o sintoma da noção de doença. Em primeiro lugar, o sintoma é uma vivência. Ele é algo que a gente vive. As vivências do corpo, a medicina foi tratando a partir do modelo biomédico. Esse modelo, que tem aí uma linguagem própria, que é a sua semiologia, na verdade a semiologia ultrapassa o modelo biomédico, porque ele começa a pensar também de comportamentos, mas é uma forma de traduzir, que isso aí já está mais claro, essas vivências em signos médicos. Se esses signos são falados pelo paciente, eles são sintomas. Se esses signos são observados pelo médico, eles são sinais. Dentro do campo da medicina orgânica, a gente consegue entender que a doença, ela é linear. Eu vinha falando cíclica, mas eu acho que linear é mais interessante, porque ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Ela é causada por alguma coisa que provoca alguma coisa e assim por diante. Se o paciente procura no primeiro momento, vai ter um efeito. Se procura no segundo momento, vai ter outro efeito. Se procura no terceiro, vai ter outro efeito. Agora, isso aqui a gente está falando da medicina orgânica. Quando a gente fala da medicina psicossomática ou da psicologia, a doença, o sofrimento, ele não tem uma linearidade. Ele tem, na verdade, ramificações. E são essas ramificações que a gente tem que entender, porque a gente não consegue encaixar isso nesse formato, né? São comportamentos, são vivências sociais. Por exemplo, uma criança irritada dentro do contexto familiar, eu posso levá-la para o médico para tratá-la. Só que o problema é achar que isso é por causa dela, como se fosse uma doença. Da mesma forma que a gente fala aqui da dengue ou de qualquer outra, eu estou falando da dengue porque é muito evidente, né? Assim. Agora é como se fosse uma gripe, que ela tem um tempo, são 2 semanas aí de funcionamento, a pessoa vai ter coriza, vai ter a dificuldade de respirar, ela pode ter febre ou não, assim por diante, mas daqui a pouco para, então tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, cuidar disso, cuidar daquilo. A criança está irritada, ela está com dificuldade de interagir, porque ela quebra tudo, ela briga com tudo. Eu posso tratá-la ali puro? Posso, claro que eu posso. Mas nesse caso eu estou dizendo que o que ela tem é dela, é uma doença ali fechada, que eu consigo tratar da mesma forma que eu trato uma gripe. Toma isso, toma aquilo, age dessa maneira, age pronto, resolveu. Quando na verdade, isso que a criança vive é uma resposta ao contexto dela. É uma resposta ao que ela está vivendo ali. Tem a ver com o contexto familiar, tem a ver com os pais, tem a ver com o que acontece na escola, tem a ver com o que ela está vivendo no dia a dia, assim por diante. Então a gente tem que tomar o cuidado, esse é o ponto que eu acho que é importante chegar, a gente sacar isso, que uma coisa é o que a gente vive, outra coisa é transformar tudo com signos em doenças. Existem doenças e existem os sofrimentos humanos. Os transtornos não são necessariamente doenças, a gente tem que entender isso porque uma doença é como se fosse uma entidade à parte, solta, que está lá, que a gente consegue estudar sem a vida da pessoa. E quando a gente entra no campo psicológico, a gente precisa muito da vida da pessoa.
Eu vou pegar alguns exemplos para a gente poder discutir. Acho que com exemplos ajuda muito, né? Olha esse exemplo interessante da medicina. Um caso clínico aqui, a medicina é da dermatologia. Um paciente procedente de Borba, que é o lugar que ele veio, 13 anos de idade. Então a criança apresenta na região glútea direita, ou seja, do lado direito do bumbum, olha como é que tem uma descrição, uma mancha hipocrômica. É uma mancha sem muita cor, com cor fraca, de aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Então você tem a criança de 13 anos, que ela tem perto do bumbum, vou colocar aqui o bumbum, do lado direito, aqui ela está de costas, então do lado direito uma mancha de aproximadamente 10 centímetros de comprimento linear que surgiu há um ano. Então essa mancha é uma linha, né? Então a hipótese que o médico faz, a hipótese já é transformando esse acontecimento em sintomas e sinais que vão compor um quadro. Esse quadro é a doença que o médico começa pensando em formas de hipótese diagnóstica. A hipótese diagnóstica é líquen estriado. A partir do momento que você tem essa hipótese, qual que é a conduta? Ele chama de CD. Aí, pensando, pode ocorrer regressão espontânea, ou seja, pode reduzir espontaneamente, não necessitando de tratamento, e nos casos onde há preocupação cosmética, prurido ou evolução, ou seja, isso aumenta ou tem um pulso, né? Pode-se fazer uso de corticóide tópico, que é um medicamento com pomada para passar em cima, né? Então, percebe que no momento que ele tem uma avaliação disso, ele tem a hipótese, ele tem uma conduta, ele vai fazer o tratamento. É um processo linear, tá vendo? Vamos pegar outro exemplo para a gente pensar melhor. Um outro exemplo para a gente pensar. Homem de 55 anos, obeso, hipertenso e diabético. Então você tem um homem, a barriga dele, né? Vou colocar ele de ladinho aqui. Então um homem de 55 anos, obeso, diabético, ou seja, ele tem diabetes, né? E hipertenso. Então são as vivências desse homem, os acontecimentos, né? Ele não tem antecedente mórbido até os 42 anos, quando fez um exame de rotina e foi detectado pressão arterial alta. Estava pressão de 140 por 96, 14 por 9, ou seja, pressão alta, porque o normal para o médico é uma pressão mais ou menos aí de 10 por 8. Isso aqui faz parte do campo da medicina, isso aqui não tem a ver com os acontecimentos. Tem pessoas que têm pressão maior ou menor que isso e vivem muito bem. Para a gente entender o que são os acontecimentos do corpo e qual que é a diferença em relação à medicina, ao modelo de avaliação médico, né? Então, o médico fez o exame físico, né? Avaliou o peso, avaliou a altura, como é que estavam os olhos, como é que estava a pressão arterial dele em outras partes do corpo, assim por diante. Fez a ausculta pulmonar, fez a avaliação do abdômen dele, como é que estava, fez outras avaliações, fez exame laboratorial de glicemia, de potássio, ácido úrico, colesterol, isso tudo para fazer aquela composição da hipótese diagnóstica, tá? Ele pediu exames complementares, fez eletrocardiograma, raio-x de tórax dentro, mas está tudo bem, fez o ecocardiograma e tudo mais. A partir do momento que ele juntou todas essas informações, a hipótese diagnóstica que foi feita pelo médico foi de hipertensão arterial primária associada a diabetes mellitus e dislipidemia, lesão de órgãos-alvo demonstrada pela presença de insuficiência renal com proteinúria. No momento que ele avalia isso, ele consegue dizer aí o que ele vai fazer com o paciente, qual é a conduta, o CD, que é reorientação dietética, ou seja, mudar a alimentação, tirando o sal, tirando açúcar, gordura por causa da diabetes, né? Foi prescrita dose baixa de hidroclorotiazida, associada a um inibidor da enzima de conversão de angiotensina para o tratamento da hipertensão arterial e disfunção renal. Foi prescrito também um antidiabético oral do grupo das biguanidas e fibrato para a dislipidemia. Então ele foi e propôs a esse paciente um tratamento. Entende que esse tratamento não precisa mais da história do paciente, não precisa do contato? Isso é o campo da biomedicina. Então é isso que é importante entender. Assim. A gente não tem a história mais de vida, a gente tem os elementos que o médico foi juntando nesse material. Então, vamos pensar um outro caso agora. Então vamos mais agora para esse exemplo, né?
É uma paciente, mulher, que procura a médica dizendo que ela está sentindo uma dor no peito há pelo menos 8 meses e está sentindo um abafamento. Ela diz à médica que quando ela trabalha, ela não sente dor. Ela até gosta. Nessa hora, a médica diz assim, bom, se ela sente dor no peito, mas quando ela trabalha não sente, essa dor não deve ser cardíaca. Porque se fosse cardíaca, ele ia sentir em todo momento, né? E ela vai perguntando, você sente dor em outros lugares? Ela fala, sinto nas pernas, nas costas, na cabeça, vários outros lugares, né, do corpo. Sente também insônia, não dorme direito, né? E aí a médica pergunta, tem tristeza? Você está sentindo alguma coisa? E nessa hora a paciente, né, toma um susto, assim, fala, eu sinto triste. E aí a tristeza é porque ela separou do marido. A médica poderia ter parado aqui. E ela poderia ter dado um diagnóstico. Talvez um problema cardíaco. Mas aí como ela viu que não sentia ao trabalhar, ela começou a perguntar mais coisas, tentar entender mais o contexto. Ela foi entrando nos acontecimentos da vida. A médica poderia ter parado aqui também, ó. Separou do marido, poderia ter falado, fica assim não, faz parte, mas ela quis assim um pouco mais. Como é que era a relação com o marido? Ela falava que o marido batia muito nela. Batia na frente das filhas, batia nela o tempo todo, muitas agressões. Foram 40 anos assim. E ela foi contando como é que tá sendo, porque o marido, depois desses 40 anos de agressão, o marido mandou ela embora. Então ela estava sofrendo, depois de 40 anos, ela foi mandada embora e estava vivendo sozinha, ao mesmo tempo mal, porque não queria perder o marido, porque o amava, ela gostava muito dele, isso é muito comum de acontecer. E aí, olha o interessante que acontece, a médica pergunta para ela, o que a senhora acha que a senhora tem? Ela diz assim, doutora, depressão? Depressão resume o que ela está vivendo? Não. Depressão é o nome da doença que faz parte da semiologia psicopatológica, chamada psicopatologia. A depressão não resume isso. E a médica fala, é interessante, porque depois de tudo isso que essa mulher passa, de todo esse sofrimento, dessa vivência de ação contra a sua dignidade, ela pensa que ela tem depressão. Como se isso fosse suficiente para resumir a vivência dela e propor um tratamento. Qual é o tratamento para a depressão? O mais básico? Medicamento, antidepressivo. Sendo que essa mulher ela precisa, na verdade, de envolvimento, acolhimento, relacionamento, proximidade de familiares, de pessoas que gostem dela, novas relações. Entende como não é suficiente se a gente pensar só pela via orgânica? Então esse é um caso interessante para a gente pensar. Quando a gente sai do campo do orgânico, a gente vai para um outro ramo, digamos assim, que não diz respeito a um processo natural, linear, de padecimento com início, meio e fim. Mas, na verdade, um processo intrincado de acontecimentos, situações e vivências que a gente só consegue trabalhar se a gente começar a articulá-los, entendê-los, envolvê-los, ao invés de simplesmente intervir no ponto A, no ponto B ou no ponto C do padecimento. É interessante esse exemplo para pensar o campo da psicossomática, o campo da psicologia. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aí embaixo, a gente vai trocando uma ideia. Dá uma olhada no material de referência também, porque pode ajudar a pensar melhor nessas situações, inclusive nos exemplos. O que é interessante pensar é isso, de que a medicina ela tem uma proposta muito importante, que é o fato de trabalhar com as doenças orgânicas. E aí no momento que isso vai sendo utilizado para outros aspectos, isso vai colocando algumas dificuldades. A gente precisa pensar outros campos, né? Pensar outras formas de lidar com esse paciente que está conosco, né? E aí pensando no campo psicológico principalmente, tá bom? Então dá uma olhada no material, se tiver alguma dúvida eu estou aqui à disposição para você, tá bom? Até o próximo, tchau!